Olha lá, colocaram para gravar, então eu já vou falar um aí. Olá, pessoal. Professor Adriano Paiva, Colégio Referencial, terceiro ano do ensino médio. Hoje é 31 de março de 2021. Nossa, quase que eu esqueço a data do ano. Então, assim, 31 de março, aula de História. Estamos trabalhando Frente B. Hoje, aula de Frente B, Roma Antiga 1, página 534. Vamos que vamos lá com nossa Roma. Todos tranquilos? Todos bem? Espero que sim, com saúde, segurança de seus lares. Né? Parece que semana que vem a gente já está voltando aí, se tudo seguir como está sendo anunciado. Ok? Então a gente vai iniciar agora, dentro da aula de Roma, a fase da República Romana. Tá? Semana passada nós encerramos a fase da monarquia, e nesse exato momento agora a gente dá continuidade à aula, entrando no processo da chamada República Romana. Eu vou abrir aqui aquela folha que eu coloquei de referência para vocês, e a gente vai dar... Boa tarde, professor. Boa tarde, seja bem-vindo. Então vamos lá, gente. Já está gravando mesmo, então é só seguir em frente. Estou aqui compartilhando a tela. Aqui o nosso registro da aula passada. Eu já aumento a imagem, por enquanto vou deixar a imagem pequenininha, só para você se localizar. Bom, então, a aula do dia 23 foi semana passada. Frente B, Roma Antiga, página 534. É o nosso título ainda. Então, frente B, a diferença é que agora a data de hoje, 31 de março de 2021. Tudo bem? Deixa eu seguir um padrão aqui. Como já está aqui, eu vou jogar tudo isso para outra página, tá bom? Na aula de hoje a gente dá início à fase da República Romana. Então, aqui, fase da República. Vamos estruturar a República. Aí. Só seguir o padrão, aqui eu usei dentro do mesmo tamanho, aqui também, então vamos ver aqui também. República. O que muda na República Romana? Roma agora tem um modelo de governo. Eu estou olhando aqui o padrão, tá, gente? Só um minutinho. Isso aqui que eu deixar. Agora sim, agora podemos. Salvando. Iniciar. É um período que nós consideramos de talvez um dos mais importantes da organização, né, de Roma. Quando Roma se transforma numa república, quando Roma, né, cria um modelo republicano, o que muda na história de Roma? E que Roma, a partir daquele momento, ela estrutura uma nova forma de organização. Né? Então, a República Romana ela vai se constituir como uma república oligárquica. Vou aumentar um pouco a tela. Eu acho que está ótima a visão, né? Todo mundo consegue acompanhar. Então, Roma é uma república oligárquica. O termo oligárquico, né, significa que somente um grupo tem acesso ao poder. Poucos participam disso. É uma panelinha, né? Não é para todo mundo. Na história do Brasil, o melhor modelo que a gente vê de oligarquia é a República do Café com Leite. Então, agora, nesse momento, essa estrutura vai se mostrar muito ampla em Roma. Tudo bem? Estão me acompanhando? Quem está chegando ainda aí, boa tarde para você, seja bem-vindo. Aula de quarta-feira à tarde, já indo para o meio da sua semana. Tem um feriado no meio da sua semana, para você dar uma descansada. Ficar em casa, olha que coisa boa. Beleza? E hoje a gente estruturando aí a parte da República Romana. Tudo
bem? Qualquer coisa, abra seu microfone, fale com o professor. Qualquer coisa, digite no chat. Eu estou indo e voltando. Eu vou ali na minha apresentação e venho aqui olhar o chat para ver se está tudo ok. Tá bom? Então, república oligárquica, né, é uma república com uma estrutura oligárquica. A palavra república, rex publica, conforme a expressão original em latim, significa coisa de todos ou coisa pública. Entretanto, com a deposição de rei Tarquínio o Soberbo e a instituição de um novo regime, tornou-se uma república oligárquica. O oligárquico é porque na República Romana, os patrícios controlavam os principais cargos e funções da República. Obviamente, faziam leis apenas para eles, né? Garantiam apenas os seus elementos de organização. A República Romana, tá? Ela era dividida em alguns órgãos importantíssimos. Então, aqui, a República Romana era dividida em Senado. O Senado era o órgão máximo do período republicano. A República Romana era dividida em alguns órgãos. O Senado, as magistraturas e as assembleias. Então, uma questão clássica aí é fazer esse tipo de organização e referência para você. Quais as principais magistraturas, né? Quais as principais assembleias, e assim sucessivamente. A República Romana, portanto, estruturada de maneira a se pensar, a se garantir um modelo de organização, né? Um modelo de administração que privilegiasse esses elementos, tá, de governo, esses elementos estruturados do governo. Então, todos eles ali presentes dentro desse processo da República Romana. Então, vamos lá. O Senado era o órgão máximo da República. O Senado romano é diferente do nosso Senado, que representa apenas o elemento legislativo. Tá? Então, o órgão máximo da República, ou do período republicano, era formado pelos patrícios mais ilustres da cidade, ou seja, as famílias mais ricas, as famílias mais poderosas. Lembrando que os patrícios eram, na sua maioria, os grandes latifundiários. O cargo de senador era um cargo vitalício, ou seja, uma vez indicado para o Senado, o cara só saía de lá morto e não perde esse cargo. E aí as suas atribuições cuidavam da política externa, declaração de guerra, invasões, tá? Mercado, administrar as províncias. Roma começa a conquistar várias áreas, a gente já vai ver isso, são eles os responsáveis por todas as províncias, cuidavam das práticas religiosas, festas, eventos, e eram os responsáveis por supervisionar o tesouro público. Eu tenho um R antes aqui, né, para supervisionar o tesouro público, ou seja, o dinheiro acumulado do Estado romano, quem administrava eram os senadores por meio do Senado na República Romana. Está tranquilo? Copiem com o prof, por favor. Você precisa desse registro. Tá? O Senado, portanto,
o órgão máximo da República Romana, são os senadores que decidem a vida pública de Roma. São senadores que decidem se mandam um exército ou não, são senadores que cuidam de toda a política externa e liberam as verbas ou não para os generais e cônsules. Tá? Então, tem um poder aí, se a gente parar para pensar, o Senado romano ele é uma mistura de poder legislativo junto com o poder executivo. Ok? Vai lá, copia comigo agora, então. Antes da gente ir para o segundo órgão da República Romana, que são as magistraturas. Claro, marido, olha, claro, professor, um pouquinho. Espera aí, aqui. Para pegar o título está assim, ó. Eu fiz ele bem grande, né? Então, frente B, Roma Antiga 1, é continuação da nossa aula, tá? A última aula a gente parou no item 3. Eu vou subir um pouco, pessoal, aguenta aí. A gente finalizou aqui, ó, a fase da monarquia, item 3, tudo bem? E agora a gente entrou em república. Então, tá aqui, ó. Vou deixar aqui assim um pouquinho, e aí eu já vi. Vai lá. Vocês estão todos bem? Espero que sim. 69 guerreiros aqui na aula, junto comigo. Obrigado pela presença. Aproveitem, não deixem de copiar. O foco principal são vocês, terceiro ano. Tá? Isso é essencial para você. Ainda mais se a gente vai e volta presencial, online, a coisa não para. Então, voltou a semana que vem presencial, o caderno tem que estar onde a gente parou, porque vai continuar dali em diante. Ninguém vai voltar porque você não copiou durante esse momento. Tá? Então, mantenha aí o foco de estudo, por favor. Vou descer um pouquinho, ok? Podemos? Descer mais um pouco? Por mim, pode. Ok. Vou descendo, então. O título ali já foi, vou deixar assim. Aí pega tudo. Tudo que o prof já copiou agora, né? Então, república oligárquica, é para lembrar que os patrícios detêm o poder político, são eles os caras mais poderosos. Tá? A elite patrícia, a gente já viu quem são os patrícios. Essa República Romana, ela é dividida, né, em 3 órgãos máximos: o Senado, as magistraturas e as assembleias. Beleza. O Senado já foi. Vamos estruturar, então, agora as magistraturas. Os magistrados, eles poderiam ser identificados como aqueles grandes funcionários públicos responsáveis por administrar Roma. Lembrando que Roma, num primeiro momento, é uma cidade-estado. Só que essa cidade-estado vai passar a conquistar tantas áreas e Roma se torna um país. Ela vai unificando áreas. Roma vai unificar a Península Itálica. Então, todas as cidades-estados da Península Itálica passam a fazer parte de Roma. Então, Roma vai ser um termo, ao mesmo tempo, objetivo e subjetivo. Roma é, ao mesmo tempo, uma cidade, a cidade de Roma, mas Roma também é toda a área conquistada por aquela cidade. Então, você vai entender agora Roma como se fosse um país. Então, eu tenho, né, funcionários que cuidam dessa Roma enquanto país, mas eu também tenho aqueles funcionários públicos que vão cuidar de Roma enquanto cidade. Tudo bem? É o que a gente observa agora quando fala da magistratura. Pessoal que está copiando, posso ir direto para a magistratura agora, subindo toda a tela? Já copiaram a parte? Pode, pronto. Sim, uma colega já falou, ninguém mais se pronunciando. Pode sim. Então, então vamos na regra básica da democracia, né? Quem cala, consente. Então, quem não pronunciou, é porque já está tudo ok. Então, podemos ir. E os que pronunciaram a favor, então, só me dá vantagem de ir. Vamos lá, então. Mesmo assim, eu vou devagarzinho, que dá tempo de você ainda ir pegando. E claro, né, gente? Qualquer coisa é só avisar. Eu volto aqui, subo a tela, não tem problema nenhum. Não estamos numa ditadura, estamos numa democracia. Graças a Deus.
Magistraturas. Eles, na prática, exerciam o poder executivo. Lembrando ali em cima que o Senado tem algumas atribuições executivas, dá para perceber, né? Mas exerciam o poder executivo, sendo eleitos por uma Assembleia, que a gente já vai ver sobre ela, sendo eleitos pela Assembleia Centuriata, a Assembleia dos Centuriões. Como é uma sociedade guerreira, como é uma sociedade militarizada, Centurião era um patrício ilustre que mora numa determinada área e ele tem o poder de escolher 100 homens para lutar ao lado dele. Por isso, centurião, de 100. Então, esse centurião escolhe 100 soldados que moram ali perto dele, moram na região. E aí, quando ele vai para a guerra, quando Roma vai para a guerra, ela não precisa convocar todos os soldados. Ela convoca os centuriões. Os centuriões, por sua vez, chamam seus 100 soldados. Então, eu convoco uma legião. Uma legião era formada por 10 centuriões. Então, 10 centuriões vão vir com ele ali, né? Cada um vai trazer 100 soldados. Eu tenho 1.000 soldados numa legião. Então, uma legião de homens. Tá? O comando é dado ao centurião e ele dá para os seus soldados. Essa assembleia, por causa dos soldados, tem um poder muito grande em Roma, porque são os caras que vão para a guerra. E se eles vencerem, são eles que trazem riquezas para Roma e melhoram a vida de todo mundo. Então, os centuriões, né, escolhiam os magistrados. Obviamente, os magistrados eram patrícios importantes, na maioria das vezes, a gente vai ver que vai ter uma pequena mudança ali na frente, né, e tinham que ser pessoas
Olá, pessoal, estão me ouvindo? Oi. Meu Note deu um entrando pelo celular. Então, eu estou reiniciando ele aqui, mas enquanto isso, estou aqui. Só um pouquinho, ok? A gente já entra. Peraí, tô. Não sei, do nada aqui deu um tilt, a minha internet parou. Pior que tá todo mundo usando normalmente, tá todo mundo tendo aula, só a minha que travou. Não sei se é sorte de vocês ou azar, né? Mas tô aqui, só um pouquinho. Azar mesmo. Porque a gente perde aula. É, com certeza. Eu acho, professor, que não é a internet, é o seu computador que cansou de trabalhar, sabe? Com nós, assim, não aguenta mais. Danilo, será que foi isso? Acho que lançaram um trava-PC em mim, hein? Certeza. Olha lá, ele tá. Agora eu reiniciei ele. Aí só porque você quer que reinicia, Deus do céu, 5.000 anos para o negócio funcionar. Isso porque é top de linha aqui, tá? Não, o meu PC também acontece isso. Ele do nada desliga, dá uma tela azul, aí tem que esperar, tipo, mais de 10 minutos pra reiniciar tudo. Ó, o mal do prof, eu tô no Note. Meu Note agora, ó. Ele iniciou, tá lá, diz que Então, agora aqui tá. também é notebook. Vamos lá, peraí, eu tô abrindo aqui o Chrome, vou abrir o WhatsApp aqui pelo notebook de novo. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Um minutinho. Pelo menos para a gente encerrar essa parte da magistratura. Certeza que foi você, né, Lucas? Você entrou correndo aqui, eu não vi, você cortou o cabo do meu PC e ainda roubou minhas facas. Luquinhas. Olha seus amigos aqui, ó. Diz que estão tendo aula. Estão tendo aula. É o Patrício. Não chama esses apelidos que você põe nele aqui, não. Aqui não. São os apelidos bacanas. Ó, o outro já quer meu CPF, mano. Que esses caras safados, brother. Ô, gurizada. Olha lá, gente. Tá aqui, ó. Tô tentando. Aguenta firme. Deixa eu Mas o que perguntar. que aconteceu aí, professor? Então, cara, deu um tilt aqui. Meu note tá... Sei lá, não tá me ajudando, não tá cooperando. Restaure as páginas. O senhor já tentou fechar aí? Fechou o Google, abriu de novo, vai estar a mesma coisa? O que o prof fez agora, ele reiniciou o computador dele. Ixi, Porque ele tá reiniciando. o senhor tem que botar um SSD nesse computador aí. Colocar o quê? Um SSD. Ô, professor, não faz isso não. Não cai nessa conversa de SSD. Rafaela, você é vegetariano, não quero ouvir sua voz hoje, tudo bem? Professor, coloca um SSD. É a melhor coisa que você pode fazer pelo seu computador, pode confiar. É, né? A sua foto de perfil é sua usando vestido, isso aqui até o momento de fala. Ó, eu tenho uma foto minha de perfil, pelo menos. Mas você é vegetariano. Gente, eu tô aqui pro tecido porque tá demorando. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Agora, isso que eu cliquei para abrir o Word tem um tempo. Tá abrindo agora. Vamos lá, guerreiro. Restaura aí pra gente. Vamos ver se o Chrome já conseguiu abrir. A internet no meu Note não tá bacana. Aí ele tá conectado normalmente. Está aqui, tá difícil. Vai lá. Peraí. O prof tem que entrar o celular aqui pelo Wi-Fi, senão ele não vai conseguir abrir meu. Caraca, não abriu o Word ainda. É porque eu reiniciei, já fui mandando fazer um monte de coisa, aí dá uma travada. Professor, se o senhor quiser ir falando com a gente, escrevendo no chat ou ditando, tá tranquilo. É, né? Mas aqui para escrever aqui pelo celular no chat vai ser um negócio. Deixa eu tentar abrir aqui. Só um minutinho.
Se o celular está conectado à internet, como não está conectado à internet, guerreiro? Nós estamos aqui tudo junto aí, consegui. 6.000 anos depois. Aqui, eu tenho muito programa instalado aqui, então como ele reiniciou e eu tentei já ir direto abrir as coisas sem os programas rodarem e reiniciarem, vixe, deu uma travada geral. Vamos ver como que vai. Professor, se você quiser depois, você tipo passa uma anotação pra gente e na próxima aula você explica tudo ao invés de anotar. Não ter prova, nada agora. É questão de não atrasar nosso conteúdo, né? A minha preocupação é essa mesmo, só isso. Tá? Mas quanto ao registro, o que eu estava escrevendo aqui, daqui a pouco eu mando para vocês de qualquer maneira. Vamos lá. Não está tendo capacidade. Então, prof, você vai explicando na matéria e depois passa ela escrita pra gente. O que você acha? Mas sim, só um pouquinho, é que o prof está tentando aqui, que se eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não roda. Vocês já escreveram aí sobre a magistratura, a gente ia começar a falar dos cargos da magistratura. Né? Nós temos vários cargos ali. Então, o primeiro cargo é o cargo de cônsule. O cônsul é como se fosse o presidente da República. Então, a gente tem um cara dentro da República Romana que atua como se fosse um presidente. O consulado em Roma, portanto, é diferente do termo de consulado que a gente tem hoje. Né? Hoje, cônsul seria um diplomata, né? um embaixador de um país em outro país. Na República Romana, o cônsul, o consulado, é o cara, né? É o cara que governa mesmo. Ele é como se fosse a figura do presidente. É ele que representa o presidente. Bem, aí eu tenho uma outra situação, né? Qual que é a outra situação? Com o tempo, os plebeus vão entrar em conflito com os patrícios, exigindo direitos políticos. Então, quando os plebeus começam a exigir direitos políticos, eles vão ganhar um direito importante, que é o direito de que um dos cônsules, um cônsule, quer dizer, um do presidente, fosse um representante da plebe. Então, vai ocorrer uma lei que vai estruturar o seguinte: a República Romana vai passar a ter 2 cônsules, então, como se fossem 2 presidentes governando a República Romana ao mesmo tempo, e esses presidentes, né, seriam ali teriam essa referência, tá? Teriam essa referência de governo. Tentei mudar a câmera aqui. Teriam essa referência de governo. Olha lá. Então, teriam essa referência de governo, né? Com base na estrutura de, vamos dizer assim, de ser um cônsule representando os patrícios e outro cônsule representando os plebeus. Então, está ali escrito, ó, magistraturas exerciam o poder executivo sendo eleitos pela Assembleia Centuriata. Como não recebiam qualquer tipo de remuneração, os cargos eram monopolizados pelos patrícios. Tá? Eu sei, Isa, eu sei. Só estou tentando fazer uma tentativa, meu anjo. Fica tranquila, tá? Vocês têm que também se acalmar um pouco. Então, vamos para cá. Já que nada agrada, vamos tentar por aqui. Vou ficar só falando mesmo, tá bom? Porque não tem o que eu fazer, meu computador deu um problema, não depende de mim, não é culpa minha e não tem muito o que a gente fazer mesmo, vai desse jeito. Beleza? Então, vocês podem acompanhar lá pelo seu livro de história. Estamos lá falando sobre os cônsules, ok? Página 534. Pronto? Tranquilo assim? Bem, o outro cargo é o cargo de pretores, pretor, de guarda pretoriana. Né? Os pretores eram como se fosse uma polícia, é como se fossem os responsáveis por aplicar a justiça. Tá? Então, eles têm um poder específico dentro da República Romana, que é essa situação, né? Esse poder de estruturar, né?
de solucionar as questões, tanto entre os estrangeiros, né, e entre os próprios estrangeiros, tá? Entre romanos estrangeiros e estrangeiros. Mas, na verdade, os pretores e a guarda pretoriana são responsáveis pela aplicação da justiça, pela aplicação de poder governar, governabilidade. Um outro processo, né, outra figura importante da República Romana são os censores. O censor, ele era responsável por fazer o censo da população. Então, ele que faz a catalogação de todos os moradores da cidade de Roma e de todas as províncias dominadas por Roma. De todos os cargos das magistraturas, os magistrados eles ficavam governando sempre por 2 anos. 2 anos era o mandato do cara. Então, ele fica 2 anos no poder. O censor era o único que ficava por 5 anos. Então, o censor ficava dentro da República Romana por 5 anos, governando ali no cargo que ele ficasse. E aí o censor é responsável por fazer o recenseamento, o censo da população, mas o censor também era responsável por uma outra coisa, que daí que vai vir a palavra, olha só. O censor, ele era o responsável por cuidar da moral da população, os bons costumes, tá? E se algo estivesse indo, atentando aos bons costumes, era o censor que deveria fazer o quê? A censura. Então, o censor é responsável por fazer o recenseamento, catalogar o número de cidadãos, quantas pessoas moram na região, quantos soldados tem em Roma, dados numéricos, né? E, ao mesmo tempo, o censor é o que faz a censura perante os maus hábitos ou aqueles hábitos que iam contra a moral romana. Então, qualquer elemento que atentasse à moral romana, era o censor que também cuidaria disso, era o censor que iria estabelecer esse tipo de regra, tá? Eu não estou acompanhando o chat aqui pelo celular, fica mais difícil de ficar mudando. Então, pessoal do terceiro A, vai lá, coloca seu nome completo já, por favor, né, para servir já de referência e chamada para a escola. Tudo bem? Prof. Pessoal do terceiro B, aguenta um pouquinho aí que você já vai colocar teu nome. Então, por enquanto, pessoal do terceiro A, coloca o nome lá. Prof, foi com essas censuras que Nós temos surgiram. o cônsul, o consulado, que é como se fosse o presidente. Nós temos o censor. Oi. Foi o quê? Fala de novo com o prof. Olha eu de fone. O fone é do notebook e eu estou pelo celular. Prof, foi com essas censuras que surgiu aquela noite que O pessoal queimaram do um B monte nunca de aguenta, né? livro, O pessoal do essas B, pode coisas? colocar. Aonde? Aquela tal de noite Tá da falando de qual agonia, não período? foi? Porque essa questão se fala em história do Brasil. Ah, eu não lembro, prof. Olha, qualquer ato que a gente proíbe, qualquer ato que a gente proíbe alguém de ler alguma coisa ou não fazer algo ou não expor sua opinião política é um ato de censura. O que eu estou colocando é que nasceu a palavra censura daí. Ou seja, o censor é o responsável por cuidar da moral e dos bons costumes perante a visão romana. Então, ele implementa a censura. Vem do nome dele, ó, censor. É o cara que cuida dos bons costumes e fazia o recenseamento da população. Então, ao fazer o recenseamento da população e cuidar dos bons costumes, né, ele tem o poder de censurar quem ia contra esses bons costumes, quem atentava a esses valores dentro de Roma. Né? Então, ele ganha esse poder especial dentro da República Romana em virtude disso. Bom, aí, por Entendi, exemplo, prof. Obrigada. a gente teve casos lá no nazismo que queimaram os livros de autores judeus. Isso é um ato de censura. Isso. Regime militar no Brasil, né, que proibia lá algumas músicas de serem tocadas na rádio. É um exemplo de censura, tá bom? Então, o censor cuida disso em Roma. Eu tenho um outro cargo chamado de edis. EDIS. Os edis seriam o equivalente ao prefeito.
Aqui que pode gerar uma confusão, porque você tem que lembrar que Roma é cidade ao mesmo tempo, mas ela também é o nome que eu dou a todo aquele vasto país que ela vai se tornar. Então, eu tenho a figura de um presidente, o cônsul, que cuida de aspectos voltados, né, a solucionar disputas internas, a administração de tudo isso como líder do executivo, mas eu também tenho o edil. O edil cuida, né, a gente fala edis no plural, mas o edil cuida, né, de, vamos dizer assim, cuidar da organização da cidade. É ele o responsável pela limpeza, é ele o responsável pelo abastecimento, é ele o responsável pelo policiamento da cidade. Então, ele tem uma função administrativa executiva diretamente com a cidade de Roma. Tá? Ele cuida desses aspectos perante a cidade. Se você está lá com o livro comigo, página 534, nós temos ainda os questores responsáveis pelas finanças da República. É como se fossem os tesoureiros, né? São eles que cuidam do dinheiro de Roma, da grana de Roma, né? Claro, a gente já viu que o Senado cuida do tesouro público, liberando ou não a verba, mas quem faz a contabilidade, o que está entrando, o que está saindo, quanto tem em caixa guardado, quem faz tudo isso são os questores. E, por último, né, um cargo que vai surgir dentro do Senado romano, vai surgir um magistrado chamado de tribuno da plebe. O tribuno da plebe é uma exigência que os plebeus fazem e surge o cargo de um homem que poderia ser um plebeu rico, por meio do comércio, ou um patrício que os plebeus confiassem para representar os plebeus dentro do Senado. Então, na hora da votação das leis, né, o tribuno da plebe tem o poder de vetar as leis que, porventura, viessem prejudicar a plebe. Então, você tem 60 senadores, dos 60 senadores, um representa a plebe, o tribuno da plebe. Ah, mas ele é só um, ele vai sair perdendo. Então, mas ele tem um poder especial, ele tem um poder de veto. E isso, Vitor, na verdade, o que a gente vai observar? É que a magistratura é o nome que a gente dá, travou aqui, travou, voltou. A magistratura é o nome que nós damos para todos os cargos de organização dentro da República Romana. Minhas crianças, hoje a gente foi prejudicado aí pela tecnologia, tá? Eu vou, semana que vem, eu volto nisso, eu vou falar disso de novo, fiquem tranquilos, tá? Se a aula for presencial, vai ser presencial. Se for online, vai ser online já com a situação resolvida, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, desculpa aí pelo corrido, né? Paciência, não dá para fazer muita coisa, está acima do meu poder aqui, beleza? Mas semana que vem a gente, vamos dizer assim, corre atrás do prejuízo e resolve essa situação. Um abraço para todos, fiquem bem e até semana que vem. Eu que agradeço. Tchauzinho. Obrigado. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Acabou a outra aula aí?
Tudo jóia, jóia, jóia? Bora lá para nossa aula de hoje, queridos? Sim, sim. Então, bora, queridões. Pessoal, nós estamos na apostila, na página 466. Peguem aí, por favor, porque nós estamos falando do DNA, do processo de replicação do DNA. Foi isso que nós paramos na aula passada, não foi? Confere? Sim, sim, sim? Oi, gente, fala comigo. Sim, prof, a gente estava na duplicação do DNA. Beleza, então bora lá. Então, vou começar a compartilhar aqui com vocês. Exatamente isso aqui, ó. Falamos da estrutura da molécula do DNA, não é isso? E aí, começamos a falar da replicação do DNA. Na realidade, nós falamos já da replicação, né? Vimos que ela é um processo, uma autoduplicação do tipo semiconservativa. Auto, porque tudo que precisa, né? As enzimas que necessitam para fazer o processo de duplicação do DNA, é o próprio DNA quem produz. Duplicação, porque a partir de uma molécula, como nós temos aqui, ó, uma molécula, nós produzimos duas moléculas, né? Semiconservativa, porque para cada nova molécula de DNA que nós produzimos, metade da molécula antiga é conservada, conserva a metade. Daí porque semiconservativa, beleza? Então, processo aí, né, de replicação do DNA ou duplicação do DNA, beleza? Aí nós paramos na aula passada vendo os dois tipos, né, de replicação que vai acontecer. A replicação, ela pode ser replicação, né, contínua, numa das fitas de DNA, ou descontínua. Expliquei o processo contínuo e faltou nós explicarmos o processo descontínuo, correto? Então, olha lá, ó. O que nós temos aqui, ó? Helicase, né? Abrindo a fita de DNA, rompendo as pontes de hidrogênio, e aí, né, na parte de cima, síntese contínua, na parte de baixo, síntese descontínua. Então, lembrem, helicase abre a fita, vem as SSBs e vão estabilizar as duas novas fitas, as duas fitas, né, que temos aí. Nessa região vai ocorrer a síntese contínua. DNA polimerase 3 vem e já vai ligando-se, né, os nucleotídeos, pareando com os nucleotídeos da fita molde, produzindo uma fita complementar. Então tá lá. Ela vai no mesmo sentido, observe, no mesmo sentido que a helicase, né? Então a helicase está abrindo a fita e ela está fazendo a mesma coisa, né? Está fazendo o rompimento aí das pontes de hidrogênio, então é a síntese contínua. Aqui embaixo vai acontecer a síntese descontínua, que nós vamos ver agora. Veja, na síntese descontínua, vem a RNA primase, primeiro, né, que vai se ligar à helicase, onde ela está passando, e coloca o primer, depois da SSB lá, né? Então, coloca um primer, que é uma sequência de nucleotídeos de RNA. Aí, né, são vários primers que vão ser colocados, ó, ao longo da fita. Veja lá. Vem a polimerase 3 de novo e vai unir, né, fazer extensão, unindo aí, ó, duas regiões do DNA entre dois primers. Estas duas regiões, ó, entre os dois primers, isso daqui, ó, é um fragmento de Okazaki, beleza? Então, na síndrome descontínua, produz-se o fragmento de Okazaki. Aí, o que vai acontecer? Vem a polimerase 1 e ela vai remover o primer. Olha lá, ó. Vem, remove o primer, certo? E vem a DNA ligase e vai unir os fragmentos de Okazaki entre si. Na realidade, a polimerase 1 substitui os nucleotídeos de RNA por nucleotídeos de DNA, correto? E aí, né, vem a ligase e une os fragmentos de Okazaki. Beleza? Então, atenção. Quando nós falamos, então, na duplicação do DNA, nós temos, ó, em uma das fitas,
a síntese contínua, na outra fita, né, que está sendo produzida, a síntese descontínua. Observe aqui nessa imagem que fica fácil de entender. Na síntese contínua, a helicase e a DNA polimerase 3 estão trabalhando no mesmo sentido. Ó. A helicase vai rompendo as pontes de hidrogênio e abrindo a fita de DNA, e a DNA polimerase 3 vem fazendo a extensão, produzindo uma fita complementar àquela que já existia. Ou seja, colocando os novos nucleotídeos pareando com a fita base ali, correto? Com a fita molde, perdão. Na síntese descontínua, que é a que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo. Ó. A helicase está abrindo a fita para lá. Mas a polimerase, para ela trabalhar, ela tem que fazer a extensão nesse sentido. Ó. Então, elas estão em sentidos contrários. Ó. Ela vai ter que fazer nesse sentido. Então, o que vai acontecer? À medida que a polimerase, que é a helicase, perdão, abriu este pedaço, a polimerase 3 veio, né, e fez a extensão para cá, no sentido contrário. Abriu outro pedaço, vai fazer para cá. Só que para ela fazer isso, ela precisa partir de um ponto de início. Quem coloca esse ponto de início, que é o primer, é a RNA primase, essa enzima aqui. Então, ela colocou um primer, correto? Que são nucleotídeos de RNA. Aí vem, né? Vai colocar outro primer aqui, ó. Entre dois primers, a DNA polimerase 3 consegue trabalhar. Aí ela vai fazer a extensão e fabricar aqui, ó, uma nova fita complementar, que é um fragmento de Okazaki. Por que é um fragmento? Porque não está ligando a DNA, está entre duas sequências de RNA. Aí vem a DNA, né? Polimerase 1, rompe, retira aqui, ó, o primer, que são nucleotídeos de RNA, e substitui por nucleotídeos de DNA. E vem a ligase e vai unir tudo aí. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso daí, galera? Quer que eu deixe passar de novo o processo aqui para rememorizar aí? Sim ou não? Pode ser, professor. Pode ser? Então tá. Então vou soltar de novo, vou ficar quietinho aqui. Aí eu vou dar uns minutinhos para vocês perguntarem aí, tirar as dúvidas disso daí para a gente passar para frente. Helicase abrindo a fita de DNA, rompendo as pontes de hidrogênio. Ok? SSBs, que são essas amarelinhas, estabilizando a fita de DNA. DNA polimerase 3 fazendo a extensão, síntese contínua de um dos lados do DNA, produzindo uma das moléculas. Embaixo, síntese descontínua, olha lá, ó. Produzindo os fragmentos de Okazaki. Ó, RNA ligase, primase, perdão, produzindo primer, né? Primase, colocando primer. DNA polimerase 3, fabricando uma fita, né? Pareando nucleotídeos de DNA entre os primers, então, produzindo os fragmentos de Okazaki. DNA polimerase 1, substitui os nucleotídeos de RNA por nucleotídeos de DNA, e a ligase une os fragmentos de Okazaki. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Então, ó, a síntese descontínua, ela é mais lenta, né, do que a síntese contínua, beleza? Ela vai acontecer com uma das fitas aí, beleza? Tranquilo? Isso, tranquilo, né? Isso está, então, na apostila, na página 467. Só tem uma enzima que não aparece aqui no desenho, mas que está lá na apostila, que eu vou citá-la agora, que é a topoisomerase. Dá uma olhadinha no esquema aí, ó. Destaca aí a topoisomerase. Lembra que a fita de DNA, ela está dobrada sobre o seu próprio eixo, fazendo uma hélice? A topoisomerase, ela se liga à fita de DNA e ela desenrola o DNA. Ela distorce a molécula de DNA, né, para que possa acontecer uma maior superfície de contato entre a DNA polimerase
3, essa daqui, e os nucleotídeos de DNA, e as fitas de DNA, tá? Então, primeiro ela vem na frente, como está no desenho aí, desespiralizando a molécula de DNA, né, distorcendo a molécula de DNA, para depois, né, permitir que ocorra aí a ação, né, das outras enzimas e possibilite a replicação do DNA. Beleza, beleza? Então é importante saber o que cada enzima dessa aí cai. Agora, perdão. Isso não cai nesse nível de profundidade aí, né, nesse aprofundamento no Enem, tá? Então, quem for fazer o Enem, lembrar que o que tem que saber, ó, isso daqui, no mínimo isso para o Enem, que a replicação do DNA é uma autoduplicação semiconservativa, beleza? Agora, quem for fazer os vestibulares mais exigentes, aí sim, tem que saber todo o processo, né, de como ocorre a síntese de DNA e o papel de cada enzima, tá? Então, eu sugiro aí, né, que vocês estejam anotando, ó, o que cada enzima faz. Helicase abre a fita de DNA, como a gente está vendo, né? DNA polimerase 3. Depois eu vou mandar o slide aí, vai o resuminho, né? DNA polimerase 3 faz, né, a complementação, a extensão, né, produzindo a fita complementar de DNA na replicação, tá? RNA primase, a verdinha que vai aparecer agora, coloca o primer para fazer a síntese descontínua. DNA polimerase 3 de novo, né? Faz a extensão dos fragmentos de Okazaki, ou seja, a fita complementar, né, partindo de um primer, unindo 2 primers aí, né, entre 2 primers. A DNA polimerase 1, que vai aparecer depois dessa daí, remove os fragmentos, né, do primer e substitui por nucleotídeos de DNA. Olha lá, o que está aparecendo agora. E a ligase une os fragmentos de Okazaki. Então, só tem fragmento de Okazaki na síntese descontínua. Beleza? Ô, professor, por que não faz as duas contínuas? Por causa disso aqui, ó. Porque, ó, a helicase, ela está abrindo a fita, rompendo as pontes de hidrogênio, lembra? Essa fita de DNA aqui, ela está no sentido, ó, 5 linha, 3 linha. Ela é antiparalela, lembra? Então, quer dizer que esta fita nova que vai ser produzida, vai ser no sentido 5 linha, 3 linha, no mesmo sentido que está aqui a helicase. Mas essa de baixo não está antiparalela, então ela vai ter que polimerizar no sentido contrário. Então, não tem como fazer as duas contínuas, porque ela não consegue trabalhar no sentido contrário, já que a helicase está abrindo a fita no único sentido. Entendeu? Sim, Murilo? Professor. Entendi, valeu. Valeu? Fala, Alexandre. Com fita contínua, você quer dizer que ela não é 100% ligada e precisa daquela proteína para ligar de novo? Ou outra coisa? Isso. Síntese contínua quer dizer que não precisa da DNA, da RNA primase aqui, ó, colocar nucleotídeos de RNA aqui para começar a síntese. Só a DNA polimerase já vai fazendo o trabalho. E ela vai seguindo, né, a helicase, então ela vai do começo ao fim do DNA. Do começo da molécula ao fim, correto? Sem parar, por isso contínua. Esta daqui não, lembra? Ó, como ela está indo no sentido contrário, ó, a DNA polimerase ela vai fazer a extensão nesse sentido, né? Da direita aqui para a esquerda. E a DNA helicase está abrindo a fita da esquerda para a direita. Então, elas estão em sentidos opostos. Então, não tem como fazer a síntese contínua. Então, ela tem que esperar primeiro abrir um pedaço de fita. Então, abrir, ó, esse pedaço, ela vem e faz a cópia aqui. Aí, abre outro pedaço, ela vem e faz a cópia da direita para a esquerda aqui. Entendeu? Sim, Alexandre? Sim, professor. Valeu. Beleza. Então, vamos adiante. O segundo ácido nucleico... Opa, desculpa, Estevam, não vi. Sim, mas é exatamente isso que ela faz, Estevam. Ela substitui o primer, que são os fragmentos de RNA, né? O primer são nucleotídeos de RNA que foram colocados pela primase, substitui por nucleotídeos de DNA.
para poder completar, né, toda a fita de DNA complementar ali. É exatamente isso que ela faz, está certinho sua pergunta. Beleza? Ok? Então tá. Então, dando sequência, galera. Vamos falar agora, né, do segundo ácido nucleico, que é o RNA. Beleza? Quem é o RNA? Está aqui do ladinho, ó. É um fragmento, né? Sempre ele é a cópia de um pedaço do DNA. Presta atenção. Quando nós fizemos aqui, ó, a replicação, né? Voltar mais um slide. Quando fizemos aqui a replicação do DNA, nós copiamos o DNA todinho de um cromossomo. Copiou o cromossomo inteirinho, lembra? A replicação do DNA tem o objetivo de fazer, né, uma nova molécula de DNA para que possa dividir a célula. Então, está duplicando os cromossomos, correto? O RNA, ele não copia todo o DNA, ele copia só um gene de cada vez. Por isso, o RNA é sempre uma molécula menor do que o DNA, certo? Primeira diferença. Segundo, geralmente, o RNA tem fita simples, ó. É só uma única sequência de nucleotídeos, enquanto que o DNA é fita dupla. São duas fitas de DNA que se unem, né, pelas pontes de hidrogênio para formar uma molécula de DNA. A molécula de RNA é formada normalmente por uma única fita. Tudo bem que em alguns momentos essa fita pode espiralar também, né, e fazer um pareamento aqui específico também. Mas isso é em partes da molécula, não é em toda a molécula, tá? Mas existe também o RNA fita dupla em vírus, mas não é, né, muito comum isso. Diferenças estruturais, então. Além do tamanho, além de ser uma fita simples, a pentose do nucleotídeo de RNA é a ribose, lembra? Aquela que no carbono 2 tem uma hidroxila, enquanto que a do DNA é a desoxirribose, que só tem o hidrogênio, perdeu o oxigênio. As bases nitrogenadas que eu encontro no RNA são adenina, citosina e guanina, comuns também com o DNA, mas a uracila, ó, a vermelhinha aqui, a uracila, é exclusiva do RNA, não tem no DNA, beleza? E os locais onde aparece essa molécula, tanto no núcleo, quanto livre no citoplasma, ou associadas a proteínas no núcleo ou no citoplasma. Então, ela pode aparecer em duas regiões da célula, no núcleo e no citoplasma. O DNA, normalmente no núcleo, a não ser que ele esteja no interior da mitocôndria e do blasto, correto? Beleza? De acordo com as funções que o RNA vai realizar, é que ele é classificado nos seus três tipos. Então, na realidade, não existe uma diferença estrutural entre RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Existe diferença, né, funcional. Quem é o RNA mensageiro? É aquele que sai lá do núcleo, copiou um gene inteirinho, vai lá para o citoplasma, levando as informações para fabricar uma proteína. Esse é o RNA mensageiro. Tudo bem? Vai se ligar aos ribossomos que estão presos ao retículo endoplasmático, ou, né, que estão livres no citoplasma, mas vão se unir em sua fita, né, na fita do RNA mensageiro, para poder produzir a proteína, certo? Aí vai vir a tradução, né? Temos o RNA transportador. O que o RNA transportador faz? Como o nome diz, ele transporta. Transporta o quê? Transporta, né, aminoácidos que vão ser levados até os ribossomos para produzir a proteína. Lembra? Cada códon, que é uma trinca de nucleotídeos que passa aqui no ribossomo, vai ser lida, vai ser identificada, vai ser traduzida, vai ativar um RNA transportador, que é o menor de todos eles, né? É o que tem a menor sequência de nucleotídeos, e ele vai procurar o aminoácido que se encaixa naquela complementaridade dele ali, certo? Então, ó, ele tem normalmente ali por volta de 9, 12, né, nucleotídeos só, deixando uma extremidade livre para ser complementar ao RNA mensageiro,
e a complemento disso daí, livre para ser complementar, para se ligar ao aminoácido, tá? E temos o RNA ribossômico, que está ligado a proteínas dentro da molécula, da estrutura do ribossomo, né? Fazendo parte da composição química do ribossomo, beleza? Então, para que serve o RNA? Para transportar a informação genética de um lugar para outro da célula, do núcleo para o citoplasma, para participar da síntese de proteínas, fazendo o transporte da informação genética, o RNA mensageiro, o transporte de aminoácidos, o RNA transportador, ou a tradução da informação genética, o RNA ribossômico. Tudo bem? E também ele pode armazenar informações genéticas, né? Em quem? Em vírus. Lembra? Nós temos vírus de DNA e vírus de RNA. Nos vírus que tem como material genético o RNA, é o próprio RNA que está armazenando a informação genética. Beleza? Tranquilo, tranquilo aí? Joia, joia? Então, do mesmo jeito que no núcleo ocorre a produção, a síntese de DNA, também ocorre a síntese de RNA. Joia? Essa síntese de RNA, tá? Ela precisa também da participação de enzimas. No caso de uma enzima, a única enzima que participa da síntese, né, de RNA, cujo nome é a transcrição, tá? Então, a produção de moléculas de RNA é feita pela transcrição. A única enzima que participa é a RNA polimerase, essa que está aqui. Então, olha os eventos que vão acontecer. A RNA polimerase vai identificar o gene, lembra? O RNA é sempre a cópia de um gene, de um pedaço do DNA. Mesmo o RNA ribossômico, né? Ele é uma cópia de um gene que é a região organizadora do nucleolo. O excesso de RNA ribossômico é o nucleolo. Então, é a informação que vai produzir as proteínas que participam da composição química do ribossomo, certo? Então, ó, a RNA polimerase vai localizar o início e o fim de um determinado gene, vai romper as pontes de hidrogênio entre, né, os nucleotídeos de DNA, abrindo a fita de DNA, certo? E vai fazer a complementação, ou seja, vai pegar nucleotídeos de RNA e parear com nucleotídeos de DNA, formando uma nova molécula de RNA, certo? Copiou o gene do interesse, né, do seu códon de início para o códon de fim, vai sair fora a enzima, o RNA está pronto, né, produzido, e aí o DNA volta ao seu estado inicial. Beleza? Agora, o que eu quero que vocês observem? Que tem diferenças significativas aí na síntese de DNA e na síntese de RNA. Lá, quando a gente está produzindo o DNA, as duas fitas de DNA são ativas. Elas vão servir de molde para produzir fitas complementares. Na síntese de RNA, não. Um lado serve de molde ativo, o outro lado fica inativo. Beleza? Então, nós temos só uma enzima e só um dos lados, só uma das fitas de DNA funciona. A outra fica inativa. Acabou o processo? Volta a fechar o DNA, a unir-se aqui, ó, as pontes de hidrogênio, né? E ele volta à sua condição normal. Beleza? Então, vamos ver aqui o processo, né, de duplicação, de síntese de RNA. Olha lá, o que vai acontecer? RNA, né, polimerase, vai encontrar um gene e observem, ela vai abrir, né, a fita antes do ponto de início aqui. Para quê? Para ela ter superfície de contato e já poder copiar o códon de início da informação para produzir a proteína. Lembra? O códon que sempre começa aí a síntese proteica é o códon da metionina. No DNA, TAC, TAC. No RNA, AUG, AUG. Então, essa é a primeira trinca que ela está colocando aqui, ó, AUG, certo? No RNA, ok? Aí, ó, vai copiando toda a informação genética lá. Todinha, ó, ela vai abrindo e ao mesmo tempo que ela vai abrindo, né? Rompendo
as cadeias, né? Ela vai, as pontes de hidrogênio, ela vai, né, fazendo aí a extensão. Viram lá? Ó? De novo, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ela só pode acrescentar novos nucleotídeos na ponta 3' Então, a fita de DNA que está servindo de molde está no sentido inverso, ó. 5 linhas, 3 linhas. Se fosse para crescer o DNA, eu acrescentaria novos nucleotídeos de DNA aqui. O complemento, que está sendo a fita de RNA, então a ponta 3', ó, está nesse sentido aqui que está acrescentando. Beleza? Então tá lá, ó. Acrescentou nucleotídeos de RNA, está copiando a informação e olha lá, ó, já está fechando a fita de DNA de novo. Então ela está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Abrindo, fazendo a extensão e fechando, deixando normal. Até um daqueles códons de fim. Chegou lá no códon de fim, olha lá, ó, o DNA volta ao normal e copiou o RNA. O RNA transcrito está prontinho. Beleza? Dúvidas disso, galera? Sim ou não? Se tem alguma dúvida, pergunte. Tranquilo? Beleza? Ok. Então, fechamos esse conteúdo, tá? Primeiro... Oi, querida. Você pode voltar lá no DNA, que eu tive uma dúvida aqui no meio da aula. DNA? Lá na duplicação, isso. Posso. Qual slide? Aquele que tá mostrando como que é feito, sabe? Esse? Ou a animação? Da animação, isso, animação. Esse aqui. Tá, você quer que solte a animação? Não precisa, prof. Ô, prof, a diferença da síntese contínua e descontínua é só que uma é demorada e a outra não, não é? Não, tem mais diferença. Lembra, Axia? Além de uma... mais coisas também, né? Tipo, isso. A contínua, ela só precisa de uma enzima. Isso, enzima. E a descontínua, acho que são 3, não são? 4. 4, Ó, isso. a contínua precisa da DNA polimerase 3, da helicase para abrir a fita e da DNA polimerase 3, certo? Então, 2 enzimas. E das SSBs, que são proteínas estabilizadoras, não são enzimas. Já a síntese descontínua, que é a que vai rolar aqui, né? Ela precisa das 2 que já tem na contínua, continua precisando da helicase para abrir a fita, continua precisando da DNA polimerase 3 para fazer a extensão, mas usa a polimerase 1, usa a primase e usa a ligase. Certo? Então, ela precisa de 5 enzimas. Olha aí, ó, conta aí para você ver, ó. Helicase participa das 2. Tá aqui embaixo, né, a helicase aqui, ó. Essa daqui é vermelhinha aqui, rosinha. E a DNA polimerase lá em cima, 2. Aqui agora, na descontínua, ó, o que vai acontecer na descontínua? Deixa ele rodar o filme aí. A animação, né? Ó, continua precisando da helicase, 1, primase, 2, né? Para colocar o primer. DNA polimerase 3, né? E a terceira mesmo na ordem. Depois da DNA polimerase 3, vai vir a verdinha, menor um pouquinho, a DNA polimerase 1, que é a 4ª enzima, vai aparecer agora. Olha lá, DNA polimerase 1 e a ligase, que vai unir os fragmentos de Okazaki. Aí, ó, ligase, né, DNA ligase, que une os fragmentos de Okazaki. Então, são 5 enzimas. Beleza? Professor, no final vai formar o mesmo tipo de DNA, né? Não vai ter diferença entre os dois. Não, salvo se acontecer alguma mutação. Então, lembra, ó, esta fita original de DNA, ela está replicada aqui, ó. Porque essa daqui, ó, não copiou as 2 azuis não eram uma complementar à outra? Então, se essa daqui é a original, essa daqui é igualzinha a ela, que é o complemento, salvo se aconteceu alguma mutação, né? E essa azul não era o complemento dessa daqui? Então, esta fita aqui é igualzinha a essa daqui. Certo? Por isso que eu dupliquei a informação. Eu fiz uma cópia de cada lado.
Tranquilo, Axel? Prof, obrigada. De nada. Ô, professor, o que pode causar uma mutação aí nesse momento? O que pode causar? Pode ser natural, tá? Mutações podem acontecer naturalmente. Estima-se, né, que 1% das nossas células são mutantes. Aí você vai falar, é pouquinho, né? Não, né? Nós temos cerca de 5 trilhões de células. Então, na realidade, como os genes, né, são muito grandes, tem muitos pares aí de nucleotídeos, então a mutação é uma coisa muito frequente. Só que existem diversas enzimas aqui que corrigem essas mutações. Então, são poucas as que passam adiante, tá? Então, ela pode acontecer naturalmente, um erro que não foi percebido. Mas existem condições, né, e substâncias que estimulam mutações. Apesar de a gente não conseguir saber o que vai alterar. A mutação sempre é imprevisível, é aleatória. Porém, por exemplo, né, drogas podem estimular a mutação, né? Radiação, né, raio-x, radiação ultravioleta, né, radiação gama, tudo isso estimulam mutações, tá? Então, você tem fatores físicos, como a radiação, né, ultravioleta, temperatura, né, que provoca desnaturação do DNA, então, variação de temperatura. Você tem fatores químicos, como certas drogas que provocam, né, a quebra e a união dos fragmentos do DNA. E você tem biológicos, né? Você tem vírus, por exemplo, né, que se ligam às células e alteram, aí de forma, porque querem mesmo, né? Alteram determinados genes para poder fazerem cópias de si mesmo. E aí fazem com que, né, ocorra uma mutação na célula. Então, os vírus que provocam câncer, né, vírus oncogênicos, eles induzem mutações nas células. E é por isso que a célula vira um tumor, fica dividindo. Beleza? Então, você tem 3 fatores que provocam: físicos, químicos e biológicos, além das condições, né, aleatórias naturalmente, ocorrendo naturalmente. Então, você imagina, são bilhões e bilhões de nucleotídeos, né? Então, na hora de abrir e duplicar isso daí, um erro é normal, tá? Beleza? Ok, Murilo, beleza. Então tá, falamos dos RNA, falamos da síntese, né, do RNA, que é o processo de transcrição, a primeira etapa do processo de síntese proteica, né? Então agora vamos resolver os exercícios aí para fixar a matéria, tá? Então, mais uma vez aqui, ó, a transcrição, lembrando que só tem a participação de uma enzima, a RNA polimerase. Ela acha o início e o fim, né, do gene, e ela vai abrindo a ela mesma, abre a fita de DNA, rompe as pontes de hidrogênio, pareia os nucleotídeos de RNA com os nucleotídeos de DNA, né, olha lá, fazendo a extensão sempre no sentido 5', 3', e já vai fechando atrás, ó, ela vai saindo, o DNA vai voltando a se espiralizar, voltando ao normal aqui, né? E ela vai até achar um daqueles 3 códons de fim, né? Do código genético lá, tá? Beleza? Produziu um RNA. Aí, dependendo do que esse RNA vai fazer, ele pode ser um mensageiro, levando uma informação lá para o citoplasma para produzir uma proteína, transportador, transportando aminoácidos na síntese proteica lá no citoplasma, ou ribossômico, né? Unido às proteínas, fazendo parte da composição química dos ribossomos. Tranquilo, tranquilo? Então tá. Então vamos para alguns exercícios aqui de fixação. Galera, este conteúdo aqui eu vou botar na tarefa da semana que vem, tá legal? Então, semana que vem, nós vamos corrigir, né, os exercícios que eu vou deixar de tarefa da apostila aqui, beleza? Então, vai ser DNA e RNA. E aí, ó, eu já vou postar essa semana este capítulo hoje, né? Vou postar esse capítulo aqui que a gente concluiu. O capítulo 1, né? 1 ou 2? 2, perdão. Capítulo 2, né? Bioquímica 2, já lá no AVA, tá? Vou dar 2 semanas para vocês, porque semana que vem é a semana de simulado, na outra semana vocês podem me entregar, tá legal?
Então, vamos lá. Abra os microfones aí para me responder, por favor. Vamos resolver aqui alguns exercícios que são importantes aí, né, para entender a matéria. Primeiro, conteúdo voltado para o Enem, tá? Nossa UFMS aqui é bem parecida com o Enem. Peguei uma questão somatória aí, mas tá valendo, tá? Olha lá. Com relação aos ácidos nucleicos, assinale as afirmativas corretas. 1. Numa molécula de DNA, o número de bases púricas é sempre igual ao número de bases pirimídicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Por quê? Verdadeiro, tá certo. Porque cada púrica tem um correspondente a uma pirimídica. Isso, meu garoto. Me fez feliz hoje, Alexandre. Por causa do pareamento específico. Lembra? Quem são as púricas? Adenina e guanina. Quem são as pirimídicas? Timina e citosina. Lembra da relação do Chargaff lá? Então, há uma complementaridade. Então, o número de púricas e pirimídicas tende a ser igual, certo? Vai ser proporcional, né? Porque vai pegar um percentual, mas verdadeiro. 2. O número de pontos de hidrogênio no par adenina-timina é igual ao par citosina-guanina. Certo ou errado? Certo. Oi? Hã? Certo. Certo? Todo mundo concorda com o Alexandre, né? Errado. Por que tá errado, Ana? Por quê? Porque a adenina e timina tem 2 ligações de hidrogênio e citosina e guanina tem 3. Isso! Lembra? Adenina e timina só tem 2 pontes de hidrogênio entre elas devido à estrutura das moléculas, enquanto que citosina e guanina tem 3. Então, cuidado, né? É mais fácil romper, abrir a fita de DNA, onde eu tenho uma sequência, um maior número de pares adenina-timina, tá? Então, falso. 4. Nos nucleotídeos, as bases nitrogenadas são sempre ligadas às pentoses e nunca ao fosfato. E aí, certo ou errado? Oi? Acho que tá certo de novo. Certo. Essa tá certo de novo, né? Lembra? A base nitrogenada está ligada ao carbono 1 das pentoses, enquanto que o fosfato está ligado ao carbono 5 das pentoses. Tá legal? Beleza? Então, verdadeiro. Bom. 8. As ligações entre os 2 nucleotídeos vizinhos, numa mesma cadeia, são entre o fosfato de um e a pentose do seguinte. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. E lembra como é que chama essa ligação? É uma ligação fosfodiéster, né? Verdadeiro. 16. No RNA, as cadeias das moléculas são antiparalelas. Verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro ou falso? Falso? Falso, porque o RNA normalmente não tem uma fita complementar. Ele é uma fita simples, né? Então, falso. Portanto, gabarito, 12, 13. Beleza? 13. Ah, galera, antes de... Já tem gente querendo sair aí, né? Aí, ó. Outro saindo aí, por quê? Né? Ó, anota aí os exercícios que é para vocês fazerem para a nossa próxima aula da semana que vem. Esse é da apostila. Anota aí, ó. Antes que termine o tempo aí. Lá do Praticando... Não, perdão. Do Desenvolvendo Habilidades, página 459... Não. 469, perdão. Estou enxergando direito aqui, né? 469, tá? 469, os exercícios 3 e 4. Beleza? E dos complementares, os exercícios 4, 5, 4 e 5. 4 e 5. Beleza? Fechando aqui, então. Ô, pessoal, não é para ficar saindo da aula antes de acabar, não. Não terminei ainda, não, viu? Avisa para esse povo aí que eu vou dar falta, tá? Segundo exercício aí, ó. Falta ainda 5 minutinhos aqui, ó.
Hervé Chargaff, essa é uma questão que cai bastante nos vestibulares aí, ó. Hervé Chargaff se notabilizou por seus estudos sobre a composição de bases nitrogenadas presente no DNA de várias espécies. Mesmo sem contar com técnicas modernas de sequenciamento de DNA, que só surgiram, né, no final do século XX, né, nos anos 80, seus dados revelaram, por exemplo, que no DNA do ouriço do mar, há 32,3% de adenina, no do salmão, 20,4% de guanina, e no do trigo, 21,9% de citosina. Considerando a regra de Chargaff, pode-se concluir que a porcentagem média de timina dessas 3 espécies é igual a... Vamos lá. Quantos por cento de timina eu tenho no ouriço do mar? Esse está fácil. 32,3. Isso, 32,3, porque a timina é complementar ao adenina, correto? Então, beleza. Agora, no salmão, ele deu a guanina, né? E no trigo, ele deu a citosina. Então, eu tenho que calcular, beleza? Como é que eu calculo isso? Vamos lá? Então, vamos lá. No ouriço, né? No ouriço é 32,3, mas ele quer saber a média dos 3, tá? Então, você vai ter que somar os 3 e dividir por 3, tá? No ouriço, eu já sei, porque, olha lá, relação de Chargaff, adenina mais guanina dividido por citosina mais timina, tem que ser igual a 1. Então, como eu tinha lá 32% de adenina, eu vou ter aproximadamente 32% de guanina. No salmão e no trigo, eu vou ter que calcular, tá? Então, lá está feito, já está feito no ouriço. No salmão, olha lá, guanina não pareia com citosina, então eu vou ter 20,4 de guanina mais 20,4 de citosina. Portanto, eu vou ter 40,8 de citosina, de guanina mais citosina, correto? Mas vem cá, a soma toda não tem que dar 100%? Tem, né? Então, se a soma toda tem que dar 100%, 100 menos 48, sobrou para adenina mais timina, 59,2%. Então, se a adenina é igual a timina, então é só dividir por 2, correto? Portanto, vai dar 59,2 dividido por 2, 29,6% de timina no salmão. O mesmo raciocínio para o trigo, né? Se eu tenho 21,9 de citosina, então eu tenho citosina mais guanina, 43,8, menos 100, 56,2, dividido por 2, tá? 28,1. Como ele quer saber a média, eu tenho que somar tudo. Então, olha lá, e dividir por 3, né? 32 do ouriço, mais 29, né, do salmão, mais 28,1, que vai dar 90 dividido por 3, 30% aproximadamente, certo? Beleza aí? Tranquilo? Então, 2 exercíciozinhos, tá? Esse daqui, ó, letra C, tá? Deu gabarito, letra C. Esse daqui é um exercício que cai bastante aí nos vestibulares mais espalhados aí, tudo bem? Já o primeiro aqui, né, é mais comum no Enem, tá legal? Não somatória, mas como uma afirmação. Beleza, beleza? Queridos, beijo para todos, ótimo fim de semana aí, ótimo feriado, tá? Até a semana que vem, se Deus quiser. Até mais, professor. Até mais. Então, estou encerrando aqui. Agora é intervalo, né? Obrigado. Beijo, Axel. Intervalo, né? Vou desligar aqui e fala para o Pedro que eu desliguei aqui, e aí, quando chegar outro professor, liga aí, tá? É intervalo? É, né? Isso. Eu aviso Tá, eles. falou. Até mais.